Boa noite, irmãos. Boa tarde, quer dizer, né? Boa tarde. Que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas na vida de vocês. Amém? Todo mundo aí aconchegado, né? Com esse tempo diferente que a gente está tendo aqui na nossa terra. Tem gente aí tirando as jaquetas, roupas de frio, roupas de lã. Mas nós ainda estamos acima de 30 graus, né? Mas graças a Deus que nós estamos aqui nessa tarde para compartilhar com os irmãos um pouco daquilo que Deus tem colocado no nosso coração. E antes de começar, eu queria passar um vídeo. Você ficou pronto? Você ficou pronto aí, Jana? Ainda não? Tá pronto? A culpa não é dela, não passa. É que eu cheguei agora. Pode dar um tempinho que ele é rápido? Dá uma voltadinha aí. Irmão, esse vídeo é bem rapidinho. Eu acho que dá menos de 1 minuto. Aí eu pedi a vocês prestarem atenção, porque eu acho que ele está em lituano, a legenda está em inglês e tem alguém ainda fazendo a tradução aí. Então você presta atenção que é rapidinho, tá? O treinador, o que você acha sobre Augusto Lima deixar a equipe por causa do nascimento do seu filho? O que eu acho? Eu liberei para ir. Mas é normal um jogador deixar o time durante as semifinais? Você tem filhos? Quando você tiver filhos, você entenderá. Porque é a maior experiência de um homem. Uau, essa é uma boa pergunta, realmente. Você acha que basquetebol é a coisa mais importante na vida? Não, mas a semifinal é importante. Semifinal? Para quem é importante? Para o time. Para quem? Zagres. Você vê quantos fãs tem no jogo? Você acha isso importante? Quando você vê seu primeiro filho, você vai entender qual é a coisa mais importante na vida. Então você vem falar comigo. Porque nada pode ser mais maravilhoso no mundo do que o nascimento de um filho. Acredite em mim. Nem títulos ou qualquer outra coisa mais. Augusto Lima emocionalmente está no céu e eu estou muito feliz por ele. É isso aí. Eu vi esse vídeo na internet. Esse jogador aí é o Sarunas e já foi NBA. E hoje ele é auxiliar técnico, está sendo técnico de um time. E a causa desse videozinho que me chamou a atenção foi porque ele foi questionado em relação a um jogador que saiu do time, pediu licença no time nas semifinais, porque o filho ia nascer. E deu para ver aí que o repórter chegando assim, perguntando: como é que você faz um negócio desse, né? É comum alguém deixar um time só para cuidar do filho que vai nascer? E eu fiquei muito, assim, gostei muito da postura dele, que ele foi questionar e trazer, assim, à tona valores que a gente tem esquecido. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje, nessa tarde aqui. Falar um pouco sobre o privilégio da paternidade, sobre a importância que existe em você ter a oportunidade de ser pai. E quando eu falo em paternidade, hoje eu não quero falar unicamente de pai, mas no caso de mãe também, de você gerar um filho, ter um filho. E quando ele falou isso, eu assisto poucos desses vídeos que passam aí, mas esse aí me chamou a atenção e eu fiquei pensando realmente como a gente tem esquecido esses valores, né? Quando ele pergunta: você acha que basquetebol é a coisa mais importante do mundo? E você vai colocando aí os títulos que você quiser, né? No lugar de basquete você pode colocar qualquer coisa: o nosso trabalho, os estudos, os negócios, a vida da gente normal. Você acha que isso é a coisa mais importante do mundo? E parece que o repórter era um cara solteiro que nunca tinha tido filhos e não soube responder direito. Então, eu queria compartilhar com os irmãos hoje a respeito disso, irmão, da importância, do privilégio que Deus nos dá de sermos pais. Hoje, num culto direcionado à família, a gente teve uma lição muito grande de um homem que eu não sei nem se tem um fundamento cristão, mas que ainda sabe valorizar o que é importante nessa vida. E a gente vê que Deus, ele quis se apresentar desse jeito. A gente sempre fala que se a gente for ver a história da Bíblia, se for ver o que Deus tem feito desde o começo, para Deus se apresentar como Deus é muito fácil. Para Deus se apresentar como o Senhor de todas as coisas é muito fácil. Basta soltar uma quantidade de poderes, fazer milagre, fazer algumas coisas extraordinárias.
e não é muito difícil dele convencer a humanidade, as pessoas, a respeito do seu poder, a respeito da sua onipotência, a respeito daquilo que ele é. Não é muito difícil dele nos convencer de que ele realmente é Deus, mas ele quis se apresentar para nós de uma maneira diferente. Ele quis se apresentar para nós como um pai, e Deus, ele nos ama como um pai ama um filho, ou Deus nos ama como nós pais deveríamos amar os nossos filhos. Então, todo o esforço, se a gente puder chamar assim, em relação a Deus para se fazer conhecido por nós, é para mostrar como é a relação de um pai com o seu filho. O que é que nós temos que fazer e a importância que isso existe, né? Quando a gente fala sobre paternidade, a gente vê que é um avanço na vida do homem. Ontem à noite a gente foi visitar o filho do Marcos, da Vila Neide, que nasceram, né? O Lorenzo. E quando nós chegamos ali, a gente ficou feliz, e no final a gente foi orar, e eu agradeci a Deus. Eu disse: Deus, a gente agradece porque essa família está evoluindo, não é assim? Essa família está avançando, essa família está amadurecendo, essa família a partir de agora está entrando em um novo nível desse jogo, está entrando em uma nova etapa dessa brincadeira, etapa de gente grande, porque a paternidade, ela caracteriza isso na gente, né? A paternidade, ela mostra que você está avançando, ela mostra que você está andando para frente, que você está evoluindo. A paternidade, ela vai promover de uma maneira ou de outra um amadurecimento na nossa vida. Às vezes a gente fala: o casal é novo, tem 17, tem 20 anos, aí ficou grávida, teve um menino com 17, com 20 anos, é muito jovem, não interessa se é jovem, a partir de agora vai ter que amadurecer. Não é isso? Porque a coisa não tem muito a ver com idade. Então Deus sempre ele tem tentado mostrar isso para a nossa vida, que a nossa vida como cristãos, principalmente, ela deve ser pautada numa caminhada de avanço, de amadurecimento. Quando Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 13, ele falou isso. Ele falou que tem um tempo que a gente vive como menino, não é isso? A gente age como menino, a gente pensa como menino, a gente faz tudo como menino. Aí a gente tem alguns direitos de reclamar, a gente tem alguns direitos de fazer biquinho, a gente tem os direitos de bater no peito e dizer: é meu, como o menino faz, né? Que pega o brinquedo, toma do outro e diz: é meu. Chegar na mesa e pegar o melhor bife, chegar na hora do bolo e pegar só a cereja, pegar o biscoito e tirar o recheio. Não é assim? Independente de quem já chegou, de quem não chegou, se tem mais gente ou não. Isso é coisa de menino. Gritar com o pai, pedir: é meu, eu quero, eu quero, eu quero. Mas Paulo diz que chega um tempo que todos nós precisamos evoluir. Amém? Precisamos crescer, precisamos avançar, precisamos amadurecer. E nesse ponto ele diz que a gente deixa de lado as coisas que são próprias de menino. E a gente vai começar a tratar de coisas agora como homens, como adultos, como maduros. E é sobre isso que eu quero compartilhar com os irmãos. E eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias. Tem um texto bem interessante aqui, na primeira epístola de João. Que fala um pouco sobre isso, irmãos, porque se nós não entendermos o projeto de Deus, não adianta a gente fazer seminário, não adianta a gente fazer pesquisa, não adianta a gente fazer coisa alguma, porque o projeto de Deus está em nós, começa em nós, né? A gente faz muitos eventos, e isso é bom só para dar uma mexida assim, uma acordada, mas é o nosso dia a dia que vai mostrar como nós devemos caminhar, o nosso dia a dia que nós vai mostrar como é a nossa relação em relação a partir do capítulo 3. Mas antes de falar um pouco sobre a paternidade, eu quero falar um pouco sobre a questão de ser filho, porque você não consegue ser um bom pai se você não tem uma boa consciência a respeito de filho. E como nós falamos, isso é uma evolução. Começa com uma etapa e depois vai para outra etapa. Deus nos formou dessa maneira como filhos, mas com o objetivo de nos tornarmos
pais. Amém? Acharam? 1 João capítulo de número 3 diz assim: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados de filhos de Deus, o que de fato somos. Amém? A gente já tem uma noção de quem é Deus. Segura aí que a gente vai terminar de ler isso aqui. E Deus, Ele está se apresentando como um pai. E como um bom pai, a única coisa que Ele quer deixar para a gente não são atributos. Como bom pai, Ele não quer deixar para a gente que Ele é forte, que Ele é grande, que Ele é poderoso, que Ele tem domínio sobre todas as coisas, que o mar pertence a Ele, que as montanhas são dele, que Ele é dono da prata e do ouro. Porque atributo é coisa que a gente começa a perceber quando a gente é menino, não é assim? Por isso que todo pai, para o menino, ele é um herói, porque ele é grande, porque ele é forte, ele tem poder de mexer nas mesas, ele tem poder de mover aqueles objetos pesados. E Deus, Ele começou a mostrar muitos atributos quando nós ainda éramos meninos, pequenos. Ele abria mar vermelho, Ele fazia nuvem de fogo, para chamar atenção, porque menino você não pode falar de muita coisa, de muitos valores, você tem que falar de coisas práticas. E Deus já se mostrou para a humanidade, Deus já se mostrou como homem, através dos seus atributos. Mas a intenção de Deus não é mostrar apenas os seus atributos, é passar para os seus filhos os seus valores. Amém? Passar para os seus filhos que Ele não é apenas aquele ser que chega na hora da fome e traz o pão, que chega na hora da dificuldade e traz uma solução, que chega na hora da briga e briga por você e tira você de lá, e você continua entrando em dificuldades, continua entrando em brigas, continua não produzindo o seu pão, crendo que sempre tem um ser por trás que vai cuidar de você, como nós fazemos isso com os nossos filhos. Quem é pai aqui sabe o que eu estou falando. Nós não pegamos nossos filhos de 3, 4, 5 anos e colocamos eles logo para produzir, para dar conta da comida. Ontem a gente foi interessante, a gente foi lá naquela casa, né? Um serzinho de meio metro, eu acho que não tem mais do que isso não. Pronto, o Pablo que sabe o que eu estou falando, que está com um bebê novo em casa, um serzinho de meio metro mobilizando 2 famílias. A irmã disse assim: olha, eu passo o dia inteiro, vou tomar banho quando o Marcos chega. Por quê? Por quê? Porque dá trabalho e o menino não está nem aí. Então nós temos essa responsabilidade. Então, enquanto nós somos assim pequenos, a gente tem que ter isso. Mas Deus, Ele não quer passar para os seus filhos apenas essa ideia de atributos de um pai que supre, de um pai que pode, de um pai que faz, de um pai que tem. Deus quer passar para os seus filhos o legado dos seus valores, o seu caráter, aquilo que Ele é, aquilo que Ele pensa, aquilo que Ele acredita como que é bom. Então é isso que Deus tem para a gente. Então é esse o esforço de Deus para nós hoje. Quando Paulo escreveu dizendo aos Gálatas que nós já saímos da imaturidade, que já estamos na maioridade, que já não vivemos mais sobre o aio da lei, sobre um tutor, ele está dizendo que agora nós temos capacidade de buscar não o que Deus tem, mas aquilo que Deus é. Amém? Porque tem muita gente ainda que ainda está fazendo um esforço porque quer ter o que Deus tem. Se você tem, eu tenho, tudo bem, mas Deus não está muito preocupado com isso. Ele quer que você seja como Ele é. Amém? A gente demanda muito esforço, muita oração, muita consagração para querer fazer o que Jesus fazia. Quem é que não quer fazer o que Jesus fazia? Não é isso? Fazer milagre e tal, aquela coisa toda, chamar a atenção, mas a gente não se preocupa muito para ser como Ele é. Era, né, pelo tempo que passou, mas é porque continua sendo. Tanto que a gente só quer ser aquela parte miraculosa, espetacular de Jesus, mas pouca gente vai para João capítulo de número 13 para ver a grande lição que Ele nos deu quando veio nos ensinar a servir, quando veio nos ensinar a se ajoelhar,
aos pés dos outros, para lavar os pés, para prestar serviço, para procurar ser o menor, para valorizar o outro. Então ele veio mostrar não o que ele podia fazer, mas ele veio mostrar quem ele era e como nós deveríamos ser. Então aqui a gente está vendo que já existe uma realidade na nossa vida, queridos. Nós somos filhos de Deus. Amém? Nós somos filhos de Deus. A gente não pode deixar isso de lado. A gente não pode colocar em segundo plano. Se nós não entendermos que nós já somos filhos, nós não vamos poder nos preparar para sermos pais. Então a primeira etapa a gente tem que entender assim de consciência. Ele diz aqui, de fato, nós somos filhos. Tudo bem, tem filho mais maduro, tem filho imaturo, mas é filho. Amém? A primeira etapa já foi vencida. Imaturidade a gente resolve, ignorância a gente resolve, tudo a gente resolve. Basta entender que somos filhos. Então ele diz aqui, olha, por isso o mundo não nos conheceu. Por quê? Porque não conheceu Cristo também. Então, meus irmãos, se nós não entendermos essa primeira parte, que Deus é nosso Pai, e nós já somos seus filhos, e isso Ele fez por nós, porque nós não poderíamos fazer por nossa conta, a gente não poderia fazer isso pelo nosso esforço, como nossos filhos que estão pequenos em casa, ainda quem tem filho pequeno, e às vezes a gente vê o menino quando está um pouco assim fora da linha, a gente chama atenção e tenta colocar uma responsabilidade, e existe uma frase que muitos deles soltam para a gente, eles dizem o quê? Eu não pedi para nascer. Não é assim? Quem já ouviu isso aí? Nem vou perguntar. Joga logo, eu não pedi para nascer. O que é que ele está dizendo? Isso foi esforço seu. Isso talvez tenha sido uma ideia sua. Eu estava muito bem em algum lugar que eu não sei onde é. Então também nós podemos pensar assim. Esse esforço de nos tornar filhos foi de quem? De Deus, irmãos. Ninguém aqui teve essa ideia, ou alguém teve essa ideia, rapaz, eu quero ser. Não, o esforço foi dele. A semente que nos gerou, acreditem, é uma semente incorruptível, é uma semente boa. Hoje talvez a gente não tenha tempo para destrinchar esse capítulo 3 aqui, mas eu aconselho você a ler em casa. Ele vai falar da semente incorruptível, da qual nós fomos gerados, uma semente que nos faz viver nessa terra como santos, uma semente que nos faz viver nessa terra abominando o pecado, não querendo errar, não querendo fazer as coisas que não estão dentro do caráter de Deus, que não fazem parte do legado que Deus tem para os seus filhos. Ele diz que aqueles que conhecem a Deus, eles não conseguem viver dessa maneira. Então, irmãos, nós temos que entender isso. Nós somos filhos de Deus, né? E ele continua dizendo assim, amados, versículo 2, agora nós somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Por que ainda não se manifestou, irmão? Porque ele está falando aqui que nós estamos na fase de formação, na fase de filhos, mas um dia nós nos tornaremos o quê? Pais. Ele está falando aqui no sentido espiritual da nossa vida eterna, da eternidade, mas eu estou trazendo isso para o nosso contexto aqui, queridos, que é necessário para nós, como homens, como mulheres, como filhos de Deus, é necessário nós entendermos que nós temos que evoluir nesse processo. Então talvez para você ou para alguns aqui ainda não tenha chegado essa condição de manifestar o que você realmente é, qual o seu propósito. A paternidade talvez não tenha aparecido para você, mas existe um plano para isso. Amém? Então ele diz assim, olha, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Amém? Então o que eu estou querendo, irmão, mostrar aqui, o que a gente está vendo na Bíblia, é que Deus ele não restringiu nada de nós. O projeto é para que a gente seja como Ele é. Amém?
O projeto é que a gente amadureça. O projeto é que a gente cresça até a estatura do varão perfeito. Então todo homem tem esse projeto determinado por Deus. E todas as vezes que Deus quis promover um homem, promover uma mulher, como foi que ele fez isso? Dando um castelo, dando um palácio, colocando lá ele num trono assim, para ficar em cima de todo mundo? Não, irmãos, toda vez que Deus quis promover o homem para uma nova etapa, ele deu filhos. Amém? Quem era mais abençoado assim do que Abraão? O cara tinha conseguido tudo. Ele tinha os camelos do ano, né? Camelinhos que daí iam nascer, linha exclusiva ali, aqueles que eram feitos ele tinha tudo. Ele tinha lá as melhores tendas, os tapetes persas, ele tinha as roupas, ele tinha linho, ele tinha tudo. Tudo que um homem da época poderia comprar, Abraão comprava. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele era muito rico, muito próspero. Então o problema dele não era dinheiro, o problema dele parece que não era ter. Não é isso? Mas quando Deus chegou na vida de Abraão e disse assim: agora eu vou te fazer passar para a nova etapa do jogo, eu vou promover você. Ele promoveu Abraão de milionário a multimilionário, irmão. Ele promoveu Abraão de milionário a bibilionário, sei lá como é que pode chamar isso aí. Não, ele promoveu Abraão agora a pai. Ele disse: agora você será pai, agora você será promovido. Então tudo que você tem, você vai perceber que não vai valer mais nada diante daquilo que você será. Amém? E eu sinto que Abraão, eu sinto assim, não estou sentindo nada não, irmão, mas eu penso, né, que quando Deus falou com Abraão e disse assim: olha, vai ali no lugar que eu vou te mostrar, e pega esse menino que você vai entregar ele de volta para mim como um sacrifício. Eu imagino, porque eu faria, que Abraão pode ter pensado assim: eu dou tudo o que eu já conquistei nessa vida para não perder esse menino. Algum pai aqui concorda comigo? Depois que você conquista tudo, depois que você tem casa, depois que você tem dinheiro, tudo, aí teu filho está em risco, talvez com uma doença, uma gripe, qualquer coisa. Mas se ele está em risco, o que é que o pai pensa? Tudo que eu tenho, eu estou disposto a dar. Por quê? Porque no filho ele está vendo o reflexo da posteridade dele. O filho é a possibilidade que Deus coloca na gente para que a gente entenda o que é eternidade. No filho nós vemos a prospecção da nossa vida, o subsídio certo, o fundamento certo, a base certa. Esse menino vai seguir em frente e levará o seu nome, levará a sua cultura, levará a sua crença, levará a sua fé. Então quem é promovido para essa nova etapa de pai, que chega a essa nova verdade, ele começa a entender que tudo que ele tem não vale nada diante daquilo que agora ele é. Por isso que, como filhos maduros, quando a gente começa a crescer e a gente amadurece, a gente deixa, como Paulo falou, a gente deixa de ser menino, dos pensamentos próprios de menino, a gente encher o nosso ter, a gente procura pensar em ser como ele. Amém? Porque aprendendo vai. Gente, sabe ter. Pai, por quê? Porque ele só pensou em ter. Não procurou saber o que o pai fez para conquistar tudo aquilo.
E o pai que não se preocupa em deixar um legado para o seu filho, em deixar uma herança de valores e não de atributos, ele não consegue morrer, fica preocupado. Porque ele sabe que existe uma instabilidade instaurada ali, porque ele não preparou o filho para a vida, ele preparou o filho apenas para gastar. Deus, ele tem passado para nós o que ele é. O que é que Deus é? Pai. E a natureza dele é amor. Se você for ver essa Bíblia, ler toda essa Bíblia, você vai ver que Deus está tentando mostrar para nós como é que se vive como Ele. Se Deus é amor, e Ele é um Pai, está tentando passar para nós os atributos de quem Ele é, Deus está tentando nos ensinar a vida toda a quê? A amar como Ele amou. Porque em matéria de amor a gente nasce zero. A gente aprende muito cedo as coisas de menino. O que é que menino faz? Menino ama alguma coisa? Não, o menino gosta das coisas, né? Não é assim? A gente já nasce gostando. A gente já nasce com esse negócio de gostar. A gente já sabe o que é bom. A minha menina sempre diz lá em casa: isso eu não gosto. Quem tem filho aqui? Já ouviu isso muitas vezes? Como esse negocinho aqui, isso eu não. Quem foi que ensinou esse menino a gostar e não gostar? Faça isso aqui, isso eu não gosto. Vá para ali, não, porque de lá, aquele lugar eu também não gosto. Então, irmão, gostar é coisa de filho. Amém? Gostar é coisa de menino. A gente às vezes é menino, eu também digo, eu não gosto. Eu peço pizza portuguesa sem cebola. Isso é coisa de quê? De menino. Aí Deus vem nos ensinar o que Ele é. E o que é que Ele é? Amor. Então a gente tem aprendido como filhos, vendo o nosso Pai, a gente tem aprendido a gostar ou a gente tem aprendido a amar? Deus tem nos ensinado a amar, porque gostar todo mundo já sabe. A gente gosta de comida boa, a gente gosta de ar-condicionado, não é assim? A gente gosta de lugar limpo, a gente gosta de gente bonita. Agora o que é que Deus tem nos ensinado? A amar, a orar pelos inimigos, a dar atenção para quem você não tem, para quem não dá nada para você, a ajudar quem dá as costas para você. Então, Deus como Pai, Ele tem nos ensinado isso, irmãos. E nós temos que entender que nós temos que avançar. E quando Deus coloca na nossa vida o grande privilégio de sermos pais, é como o rapaz falou: você não tem ideia do que é ter filhos. Depois que você entende o que é ter filhos, não tem campeonato de basquetebol, não tem troféu, não tem salário, não tem carro novo, não tem absolutamente nada. Nada mais é importante para a sua vida do que esse privilégio que Deus te dá da paternidade. As coisas perdem o valor, as coisas perdem o sentido, as coisas não têm mais importância para você. A sua vida perde importância. As prioridades mudam. Então o que a gente está vendo aqui é que vai chegar um tempo, ele diz aqui: olha, amados, agora nós somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque veremos como Ele é. Se nós não entendermos, irmãos, que Deus é nosso Pai e que Ele está nos ensinando a sermos pais também, a gente vai passar toda a nossa vida, a gente vai passar toda a trajetória da nossa existência se comportando como menino, sem entender que Deus é Pai, mas Ele quer nos transformar em filhos. Ele quer que a gente amadureça, Ele quer que a gente cresça, para que a gente possa produzir mais pais nessa terra. Amém? Então, quando a gente vê assim a possibilidade que Deus dá para a nossa vida, a gente começa a entender o que Ele tem para nós. Aí a gente vai entrar numa questão de possibilidade de ser capaz, de ser incapaz. Aí Deus vai nos mostrar através da vida de Jesus Cristo como é que pode funcionar hoje. Jesus veio aqui nessa terra como filho, não é assim?
Ele era o quê? Ele era o Filho de Deus, ele se apresentou como Filho de Deus. Mas chegou um ponto que Jesus também chegou nessa nova etapa. A Bíblia diz que lá na cruz do Calvário, Jesus gerou filhos. Amém? Como Jesus gerou filhos se ele era solteiro? Jesus não casou, né, irmão? Como que Jesus se tornou pai? Se diferente de Abraão, ele não tinha ninguém lá. Mas a minha Bíblia diz que lá na cruz do Calvário, ele se tornou pai. Por quê? Porque ele nos adotou. Gálatas capítulo de número 4 fala que nós somos filhos por adoção. Lá em Hebreus, no capítulo 2, você vai ver Jesus falando assim: eu e os filhos que você me deu. Então a gente entende que Deus, ele deu essa possibilidade para a gente, que o gerar, que a paternidade não é só uma questão de acidente. O cara que tomou toda, se embriagou e pegou uma doidinha por aí, e de repente, por questão de capacidade, porque pode, porque é saudável, porque é fértil, e ele gerou uma criança, gerou uma nova vida, e agora ele diz: agora eu tenho a paternidade. Não, Deus fala de paternidade com seriedade, com responsabilidade, com compromisso de vida, não é inconsequência. Nós não somos filhos da inconsequência de Deus, nós não somos filhos de uma farra de Jesus. Deus mostrou como se faz filho, Deus mostrou como se gera filhos, e Deus tem mostrado como se cuida de filhos. Então, quando ele fala, que Paulo fala lá em Gálatas, no capítulo 4, que nós somos filhos por adoção, quer dizer que nós somos filhos do compromisso de Deus conosco, que se responsabilizou, lançou a sua palavra e disse: agora vocês são meus filhos, adotados, adotivos. Não é questão de capacidade, é questão de responsabilidade, é questão de compromisso, irmãos. Às vezes a gente tem trabalhado muito, tem se empenhado muito para tentar sustentar filhos que a gente teve, e a gente tem perdido a noção de que nós não estamos aqui apenas para pagar a comida deles, para pagar o colégio deles. A gente está aqui para ter compromisso de vida com eles, deixar um legado na vida deles, na cabeça deles, no coração deles, porque foi isso que Deus fez conosco, e é isso que Ele tem feito conosco durante todo esse tempo. Adotar os filhos. A gente vê aí muitas crianças que são órfãos de pais vivos. Por quê? Porque eles nasceram como? Apareceram? Não. Porque alguém teve capacidade de produzi-los, eles nasceram e agora tem alguém só trabalhando para mantê-los existindo. Mas eles não têm presença, eles não têm conselho, eles não têm experiência, eles não têm uma referência, eles não estão recebendo legado. E quando exigem não, quando eles pedem de alguma maneira um pouco de atenção, um pouco de cuidado, um pouco de presença, o que eles têm de volta é dizendo assim: eu trabalho 12, 13, 14 horas para dar segurança a você. Daqui uns dias, quando eu passar, você não vai nem precisar trabalhar, está aqui, eu estou deixando para você. E a gente tem visto aí gente ficando desse jeito, órfãos com 10 anos, com 4 anos, com 5 anos, e passa o resto da vida órfão. Talvez não tenha uma crise financeira, mas tem uma crise de existência, tem uma crise de afirmação. Não vai saber ser um bom pai, não porque seja uma pessoa ruim. Não vai saber ser uma boa mãe, não porque seja uma pessoa ruim, mas porque não foi ensinado, porque não teve exemplo. Um dia desse eu estava ouvindo, eu até comentei com os casais, um dia desse eu estava ouvindo lá um filósofo falando sobre isso. Ele disse: hoje a geração de hoje é essa geração aí, que a gente critica, uma geração seca, fria, que não fala, que não toca, que não beija. Aí ele diz assim: e eles aprenderam isso com quem? E eles aprenderam isso com quem? Se Jesus disse assim:
Eu só faço o que eu vejo o meu pai fazer. Então Jesus está dizendo, ele falou isso, quer dizendo que o filho só aprende com o pai. Agora, se o filho é órfão, ele vai aprender com quem, irmão? Com o mundo, com a rua, com tudo que está diante dele, porque ele está pronto para aprender, ele veio com capacidade para isso, ele é uma esponjinha, que está ali absorvendo tudo. Então o que é que nós temos que entender? Que Deus, quando nos colocou na terra, Ele não encheu essa terra de gente e deixou crescendo. Ele teve cuidado de transferir para nós, os seus filhos, a sua essência, aquilo que Ele é, aquilo que Ele tem, o seu caráter. Deus tem deixado de geração em geração um legado de quem Ele é, e tem nos ensinado a cuidar dos nossos filhos, como Ele tem cuidado de nós, irmãos. Eu sei que a gente tem muita falha, eu tenho desafios, na minha casa a gente tem desafios, a gente vê que às vezes os meninos estão sumindo e a gente não sabe mais como puxar, mas ainda é tempo, ainda dá tempo, para a gente, acima de tudo, como esse técnico falou aí, valorizar esse privilégio que Deus nos deu, irmãos, de sermos pais, assim como Ele é Pai. De podermos viver a experiência da paternidade, de adotarmos primeiro quem está na nossa casa, depois quem está fora de casa. Vamos adotar os nossos filhos. Eu me lembro quando morreu aquela cantora Amy Winehouse, e uma história triste de uma garota talentosíssima, uma voz que a gente não escuta mais, morreu desfigurada, seca, drogada, alcoolizada, passava vexames de cair bêbada no palco. E depois que ela morreu, eu acompanhando a história, aí o pai dela pegou e disse: eu vou abrir uma fundação para cuidar de jovens com problemas de droga. O que é que esse cara estava fazendo o resto da vida? E vai cuidar de centenas, de dezenas, e não deu conta de uma. Deixou a filha órfã e depois foi viver do dinheiro da desgraça dela. Aí resolve cuidar dos outros. Irmãos, Deus colocou dentro da sua casa, Deus colocou ao alcance dos seus braços o maior campo missionário. Deus deu para mim e para você a oportunidade de discipularmos, de cuidarmos, de tratarmos, de irmos para a cruz. Nada é mais importante dos filhos que Deus colocou na sua casa. O trabalho não é mais importante, a igreja não é mais importante. Falte um culto em nome de Jesus para dar atenção ao seu filho, para fazer o dever de casa com ele, para ele saber que você está perto dele. Não vai ensinar ideia de Deus se você não passou para ele ideia de pai, porque Deus quer se apresentar não como Deus quer se apresentar como pai. A gente manda o menino orar para conseguir coisas, até para a gente. Olha aí, meu filho, olha aí que Deus é poderoso, é Deus quem faz, é Deus de tudo. Deus disse: eu não quero me apresentar como Deus, eu quero me apresentar como pai. Eu coloquei você aí para facilitar a história. Vamos adotar os nossos filhos, irmãos. Vamos entender o privilégio. De uma liga de basquete profissional. Por quê? Porque a coisa mais maravilhosa do mundo estava para acontecer. Meu casamento foi uma data sublime, coisa bonita, esperada. Mas no dia que a minha filha número 1 nasceu, um negócio marcante, para tarde, e eu estava em casa ajeitando as coisas lá, e a minha carne tremia. E eu dizia: meu Deus, o que é que está para acontecer na minha vida? O que é que está para acontecer na minha vida? O que é que você está
fazendo comigo, com a minha casa. E Deus nos deu uma filha. E quando eu soube da notícia que a gente ia ter essa menina que foi muito desejada, eu disse: o nome dela será Amanda, porque ela vai ser amada. Amada. Eu adotei minha filha antes de nascer. Quando chegou a outra, eu adotei também. E não tem nada mais importante na minha vida, porque eu entendo que Deus colocou essas crianças dentro da minha casa para me tornar uma pessoa melhor, para me tornar um homem mais sensível, para me tornar um homem mais crente, para que eu possa ver Deus andando onde normalmente eu não veria, para colocar freio, para não me deixar chutar o balde, para não me deixar derrubar a barraca. Eu sei que Deus colocou na minha vida essas duas pessoas, essas duas crianças, para que a partir delas eu possa me importar com quem está lá fora, possa entender o que é a dor de um pai que perde um filho, possa entender o que é a dor de um filho que perde um pai. Até hoje eu me lembro de quando teve aquele caso trágico, miserável no Brasil, daquela criança, filha dos Nardoni. Me lembro dessa cena como se fosse hoje. Eu vinha no carro, a Amanda era pequena, que cabia dentro do carro de supermercado. Eu sempre carreguei ela dentro do carro do supermercado. E eu vinha comentando com Keila, com a minha maldade, aquela conversa de prender o cara, o pai, foi o pai que jogou, que não foi, as evidências. E eu disse assim: Keila, foi esse cara mesmo que jogou essa menina, comentando e empurrando o carro no estacionamento do Extra. Essa cena ficou gravada no meu coração até hoje. Eu me lembro que a Amanda virou para trás e disse: não foi ele não, pai, porque ele é o pai. Ela não admitia a ideia que um pai pudesse fazer aquilo com uma filha, porque por algum motivo ela estava tendo uma boa experiência com o pai. E ali eu entendi que a minha responsabilidade como pai não poderia diminuir, e sim a cada vez aumentar. Que eu posso fraquejar em todas as áreas, que eu posso chorar sozinho no banheiro, mas as minhas filhas têm que ver um homem de fé dentro de casa, tem que ver uma mulher de fé dentro de casa, tem que ver alguém que vive condizente com o que fala, com o que prega, com o que ensina. Porque eu tenho que deixar um legado para as minhas filhas. Eu tenho que deixar um legado, porque foi isso que Deus fez comigo. Eu não posso entender isso como algo pesado. Eu tenho que entender isso como um grande privilégio, irmãos. E Deus apochou pouco, me deixou, mandou mais uma. E a minha responsabilidade aumentou. E eu tenho procurado viver isso. Bem retrasado, estava agendado para ir viajar, ia para a obra do Senhor, Ia com Júnior lá para o interior, tinha 5 palestras, sexta, sábado, sábado de noite, domingo, tinha 5 compromissos lá, agendado na estrutura de um amigo que ia fazer a obra do Senhor. A minha pequenina chegou e disse: painho, vai ter um campeonato estadual. Eu fui convocada, um campeonato de karatê. Imagina, campeonato de karatê de uma menina de 9 anos, faixa transparente. Deve ser um negócio Riachodão, o catar mais simples que tem. Você deve, eu acho que eu vou, pai. Vá, minha filha, vá. Quando é? Dia tal. Eu disse: vixe, meu filho, é o dia do negócio. E aí, irmãos? A obra do Senhor. Hesitei, pensei, tentei e tal. Pronto. Quando foi no outro dia, eu disse: minha filha, vamos, para que você saiba que você é importante. Ela disse assim: para que você saiba que você é importante na nossa vida, nós vamos para o karatê. E ela disse: você não vai mais viajar? Eu disse: não. Liguei para Júnior uma semana antes do evento. Ele disse: meu irmão, você quebrou minhas pernas. Eu disse: mas não me deixe decidir, porque esse assunto não vai nem para balança. Amém?
O evento foi uma bênção, irmão. Teve gente melhor do que eu. E alguns irmãos que gostam da gente ligaram e disseram: rapaz, você não vai, você tem que ir. E a obra do Senhor, eu disse: a obra é do Senhor. Sabe quantos filhos ele tem? Sabe quantos filhos Deus tem, irmão? Sei nem quantos, eu só tenho 2 para cuidar. Ela que é importante para mim hoje. Eu não vou perder a oportunidade de escrever na lembrança das minhas filhas algo que elas vão dizer para os filhos dela. A história. Dá uma atenção a elas. Então, irmãos, é isso que a gente tem que entender. O grande privilégio que Deus nos deu de sermos pais. E eu quero orar com vocês. Quem tem filho aqui, eu tinha até falado para mim descer, mas eu acho que não desceu, não tem tempo. Mas eu quero orar por você que tem seu filho. Se estiver aqui perto, cola nele. Irmão, filho não é investimento. Se você acredita que filho é investimento, não caia nisso. Pega teu dinheiro e vai colocar em outro lugar. Quando ele arranja um emprego e começa a ganhar dinheiro, ele cai fora. Se você vê filho como investimento, é um péssimo negócio. Por que você está rindo, Ritinho? Então, filho não é investimento, irmão. Filho é uma oportunidade de você ser Cristo. Porque você vai doar, você vai investir, você vai discipular. O filho vai tirar tudo que você tem. Mas vai dar um negócio que nada pode dar. Uma realização de que você está sendo como Deus. Está sendo como Deus. Onde tantas religiões, onde tantos ismos aí pedem um sacrifício, pedem algo de você. Deus nos amou de uma maneira tão grande que Ele pegou o seu único filho e entregou por nós. E eu passei a vida toda falando sobre isso, e pregando isso, e dizendo isso, e eu não entendia o que era isso, irmão. João 3,16. E um dia eu estava voltando de casa não, eu estava voltando do hospital, minha menina estava na UTI, a Amandinha Lorena quando nasceu, e tinham 7 crianças ali, 7 no neonatal lá. E uma vez eu estava voltando no meu carro, sozinho, e eu vinha pensando, e eu disse: meu Deus, 7 crianças ali, qualquer uma delas pode morrer a qualquer hora. Quem está ali é para morrer, né, irmão? A morte está passando por ali. E veio no meu coração uma pergunta: você daria a sua filha, que está lá também, para salvar as outras 6? Veio no alto da minha maldade, no cume do meu egoísmo pessoal, eu disse assim: eu não daria. Mas o nosso Pai, por todos nós, Ele deu o seu único filho. Amém? Para nos dizer que vale a pena ser pai, para nos dizer que vale a pena ser mãe, para nos dizer que vale a pena investir, que vale a pena gastar, que vale a pena se doar, porque esse é o projeto que Deus tem para a nossa vida. Amém? Eu quero ficar em pé com você. Tem filho solto aqui? Se tem algum filho aqui, corra para perto do seu pai que a gente vai orar. A Lorena chegando ali, vai. Se seu filho está longe, pensa nele, você vai fazer um pacto com ele de novo. Amém? Os filhos não são nossos, irmãos, são herança do Senhor. Tem meninos chegando aqui, ó. Cadê os pais desses meninos? Esses pequenininhos aqui, cadê os pais deles? Ó.
Amém? Pega seu menino, entrega o menino para os pais aí. Isso. A gente está em tempo, irmão, de prestação de serviço, de terceirização. Não abra mão disso aí. Amém? Não abra mão disso. Tem mais meninos chegando, cadê? Olha. Aleluia. É um grande privilégio, uma riqueza. Você diz, eu não sou casado, eu não gerei filhos. Adote um. Amém? Adote um. Se agarre com um menino aí. Ó, tem menino chegando aqui. Eu vou esperar para esse menino chegar na mão dos pais. Olha aí, ó, isso é difícil demais. Amém? Tem menino solto ainda aí? Cadê os pais desses meninozinhos que estão aqui? É seu? Isso aí tudinho, é? Eita! Tem mais meninos chegando ali, ó, os adolescentes ali, ó. Cadê seus pais, menino? Se agarra aí com ele. Amém. Vamos orar, queridos. Olhe para o seu menino aí que está perto de você. Olhe para ele. Se você ainda não disse que ele é importante nunca na sua vida, faça hoje. O pastor está pedindo. Bota a culpa no pastor e diga: você é importante, viu, minhas filhas? Vocês são importantes. Diga que ele tem dono. Diga que você o adotou. Faça um compromisso de palavra com ele. Prometa um negócio para ele hoje aí. Prometa um negócio para ele hoje. Não um brinquedo, mas prometa que vai brincar com ele. Prometa tempo a ele. Prometa tempo. Diga que você vai vencer o computador. O computador não vai ser pai dele, não. Faça um programa aí. Diga: vamos fazer um programa diferente. Faz uma agenda para um lugar que não tem internet, sem Wi-Fi. Depois de 5 minutos, esse menino vai ter que conversar com você. Pai, em nome de Jesus, te damos graças, Senhor, por esse tempo, Pai. Por esse tempo que você preparou para essa congregação hoje aqui, Senhor. Nós queremos, como pais, fazer um compromisso com os nossos filhos hoje. Fazer um compromisso com a nossa casa, com a nossa família, Senhor. Que o Teu Espírito Santo nos ensine a cada dia a caminhar dessa maneira, Senhor. Nós não queremos ficar estagnados. Nós não queremos viver como filhos, apenas pedindo para Ti, Senhor Deus. Nós queremos aprender contigo. Vencer, Senhor Deus, o